Oi gente, tudo bem? Eu gravei um vídeo pra vocês dando dicas da primeira fase da OAB e eu espero que tenha ajudado vocês. Agora eu vim com dicas da segunda fase, que pra mim com certeza foi a fase mais complicada. Eu faria 1000 vezes a primeira fase e não faria a segunda se eu pudesse escolher, porque pelo menos pra mim foi muito complicado, sabe? E eu vou falar pra vocês um pouco da minha experiência, um pouco do que deu certo pra mim. Então vamos lá. Na segunda fase, a gente tem que escolher uma área, assim, para fazer a prova, né? Que é a peça processual e as 4 questões. Cada questão tem A e B, né? Se vocês não sabem, eu acho que se você tá vendo esse vídeo, você já tem uma noção, mas enfim. Você tem que fazer uma peça processual e responder 4 questões com A e B cada uma, ou seja, 8 questões, né? Então, assim, qual foi a área que eu escolhi quando eu fiz? A área que eu escolhi foi Direito do Trabalho, que pra mim, de verdade, foi a melhor área, assim, porque a matéria... Não vou falar que é pouca matéria, tá? Porque é muita matéria. Só que, assim, era a matéria que eu mais me identificava, sabe? E que eu mais me identifico. Eu adoro Direito do Trabalho. Em relação à segunda fase, pra mim, na minha opinião, é a segunda fase mais fácil, porque as peças são sempre as mesmas. Assim, teve, sei lá, uma vez ou outra que realmente assim caiu uma peça diferente que ninguém nunca viu, mas no geral sempre fica em 3 peças, que é recurso ordinário, contestação e reclamação, que são as peças base, né? E dentro delas você vai fazendo outras, como, por exemplo, recurso adesivo, recurso de revista e mais um monte. Então, assim, eu achei que foi complicado a segunda fase, porque você tem que treinar muito, sabe? Eu, pelo menos, não tinha muita prática de sentar e eu mesma. E pra falar a verdade, eu acho que pouca gente tem essa prática, assim. E se tem a prática, é igual carteira de motorista. Você não é você chegar, sentar e dirigir do jeito que você dirige, mesmo se você já sabe dirigir. Você tem que fazer do jeito que o examinador quer. E da mesma forma é a prova da OAB, sabe? Você tem que fazer, por mais que você saiba fazer, você tem que fazer do jeito que ele quer, sabe? Não do jeito que você faz no escritório. Então, assim, é uma coisa muito decorada, precisa ter muita cabeça, assim, sabe? Concentrar muito, decorar muito, porque são várias peças diferentes e cada peça tem um fundamento diferente, tem um lugar diferente pra você mandar. Então, assim, nossa, eu vou dar uma dica pra vocês. Vou começar com as dicas. Eu tô falando, né? Mas o mais importante que são as dicas. A dica número 1 é: escolha uma área que você adora, sabe? Todo mundo tem uma área que gosta: penal, civil, trabalho, empresarial, constitucional, sabe? Tem tributário, tem várias matérias que você pode escolher. Você tem que escolher aquela que você fala assim: ah, eu gosto dessa matéria, eu gosto, não importa de ficar estudando ela e tal. Porque se você escolher uma matéria que você não entende, eu recebi esse conselho: ah, escolhe uma matéria que você não sabe nada, porque aí você vai sair sabendo muito e não sei o que. Gente, na minha opinião, não dá tempo de você estudar pra aprender tudo, ainda mais de uma matéria que você não é muito chegado, sabe? Então, eu não acho essa uma boa dica, eu não segui isso. Eu fui pela matéria que eu mais gostava mesmo, então a primeira dica é vá pela matéria que você tem mais afinidade ou que você conheça mais, sabe? Se você trabalha já com determinada matéria, por mais que, como eu falei, algumas coisas são diferentes, sim, mas se você já tem uma noção, pelo menos tem uma base, assim, que você já tem que ir modificando algumas coisas, sabe? Então, escolha a matéria que você tem mais afinidade. A segunda dica que eu tenho é comprar várias canetas coloridas. Eu vou mostrar pra vocês as que eu comprei. Olha, esse kit aqui tá fechado, mas eu tenho aberto, que é o que eu usei, que são canetas coloridas. Serve demais. Se você vai fazer a segunda fase, eu fiz a segunda fase no Damásio e no CERS. Eu achei muito melhor o CERS, assim, pra falar a verdade pra vocês. Em questão de segunda fase, tá? Porque primeira fase o Damásio é excelente, mas segunda fase, pelo menos em trabalho, eu preferi o CERS. E lá eles usam muita caneta colorida. E assim, eu não segui o cronograma deles, não o cronograma, mas
eles estabelecem cores para certas coisas e tal, mas eu acho que você tem que colocar cores que você consegue entender, sabe? Então, já estabeleça na sua cabeça, olha, escolhi a matéria, beleza, vou comprar os materiais. Primeiro, caneta colorida e clips coloridos. Eu comprei muitos clips coloridos, vou pegar pra vocês. Ó, essa daqui é só uma caixinha assim, mas eu comprei várias caixas de clips, que você vai precisar muito também. E vai marcando, sabe? Marca no seu... Não sei o que você vai fazer. Se for trabalho na sua CLT, se for penal no seu Vadmecum. E marca lá direitinho com clips coloridos, porque ajuda muito na hora da prova. Não precisa ter medo, tá? De ficar marcando assim. Pelo menos comigo nunca aconteceu nada. Eu marcava assim de uma forma que eu conseguia entender as coisas. Então não tenha medo, tá? De usar clips colorido ou então caneta marca-texto colorida. A terceira dica é estude muito direito material. Muita gente fala assim, eu vou focar muito na peça, em decorar a estrutura da peça. Só que assim, gente, dentro da peça tem muito direito material. E dentro das questões também, sabe? As questões, eu vou te falar, na minha opinião, praticamente 80%, 70% da prova é só de direito material. Então, assim, não tem como você falar que não vai estudar, sabe? Direito material. Eu já ouvi gente falando assim, não, mas eu já tenho mais ou menos uma base. Não faça isso. Se eu pudesse dar uma dica pra vocês, eu falaria, olha, priorize o direito material e depois o processo. O processo você pode ver como um todo, porque pode cair numa questão, pode te ajudar a identificar a peça processual, mas assim, não foque muito nisso, sabe? Você tem que ter uma noção, claro, mas assim, o direito material é o mais importante, porque você precisa dele para fazer as suas teses dentro da peça, você precisa dele para responder as suas questões, sabe? Então, não deixe o direito material para trás e dê sempre uma revisadinha ali, porque primeiro, pelo menos no meu cursinho, a gente vê o direito material e depois o processo. Então, fique sempre fazendo exercícios, que aí está a próxima dica. Eu comprei um caderno que é só caderno de revisão e treino. Gente, ele tem muita peça, não é só para direito do trabalho, tá? Tem ele em várias áreas, mas ele tem muita peça e muita questão. Não só de exames anteriores, mas questões novas, questões diferentes. Então, assim, com certeza, faça simulado, sabe? Igual eu dei dica pra vocês da primeira fase. Senta lá, pega seu caderno e começa a fazer, sabe? Seleciona lá uma peça e faça questões. Uma coisa que eu senti muita falta quando eu fui fazer a minha prova é que eu sempre treinei muito, sabe? Treinei muito e tal, peça. Mas antes eu já sabia qual peça que era. Por exemplo, eu acabei de aprender reclamação trabalhista. Então eu ia lá, pegava uma reclamação, fazia inteira. Acabei de aprender contestação, ia lá fazer contestação. Recurso ordinário, ia lá fazia. Só que assim, eu senti falta de ler sozinha e tentar identificar a peça sem antes saber qual é, sabe? Então na hora da prova eu fiquei muito nervosa, sabe? Eu não acreditei em mim. Gente, nossa, me deu um desespero, eu comecei a chorar. Eu achei que eu não tinha passado, mas graças a Deus eu passei. Mas assim, uma dica que eu dou pra vocês é: normalmente a gente sempre faz simulados. No seu cursinho também deve ter simulado, só que antes eles avisam, sabe? Se não avisa assim, é porque é uma coisa que você acabou de aprender, você sabe que vai ser aquilo. Mas tente pegar provas diferentes, provas passadas, e você vai ver que a segunda fase é bem mais cansativa, muito mais. É muito difícil você ficar o tempo todo que você ficaria na prova sentada, lendo a peça e depois respondendo as questões, sabe? Então, você precisa treinar isso, concentração, treinar a mão também, porque dói, você escreve muito, é inteira aberta, né? Então, faz muita diferença, viu? Você parar um pouco e treinar. Não faça... Você pode fazer questões separadas, sim, mas dê prioridade em fazer tudo junto, sabe? Em pegar e fazer a peça e as questões juntos. Igual eu falei da primeira fase, você tem que ver quanto tempo você tá gastando. A segunda fase, gente, eu achei bem mais difícil, porque você pensa bem mais, sabe? Na primeira fase, se você não sabe, você pode ali chutar. Na segunda fase, tem que vir tudo da sua cabeça, tudo aberto. Se você não sabe, não vai cair alguma coisa ali do céu, não tem como você chutar em alguma coisa, não. Ou você sabe ou você não sabe. E você tem que pensar muito, sabe? Antes de escrever qualquer coisa, você fica com medo. Então, eu acho que a gente demora muito mais pra fazer a segunda fase do que a primeira. Então, assim, é bom treinar. Eu senti falta disso também, sabe? De
saber administrar o tempo. Eu fiquei muito desesperada, assim, porque quando eu vi o tempo já tava correndo, eu ainda não tinha feito muita coisa, e eu fui angustiando e eu fiquei muito nervosa. Eu quero dar essa dica pra vocês também, que eu dei da primeira fase. Tome um remédio, sabe? Se você é estressada, se você é ansiosa, se você tá muito nervosa, assim, é muito difícil a gente dormir, né, gente? Porque quando a gente tá ansiosa, assim, esperando alguma coisa, a gente quase não consegue dormir. A gente deita e acorda sonhando com aquilo e, nossa, é péssimo. E depois que você faz a prova, então, é pior ainda. Você acorda pensando, nossa, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito isso. Gente, muito ruim, muito mesmo. Mas como eu disse também no outro vídeo, você tem que tomar um tempinho antes pra ver se não vai te dar nenhum efeito colateral, assim, que pode te atrapalhar na hora da prova. Gente, então assim, eu acho que para a segunda fase, as dicas que eu posso dar para vocês é basicamente isso, sabe? Faça questão, assista às aulas, anote tudo, de verdade, tudo, porque às vezes a gente deixa passar alguma coisa, a gente tá assistindo uma aula, tá meio cansado, e na hora da prova cai. Aconteceu isso comigo, era uma preliminar lá que eu tinha que colocar, e assim, minha professora tinha falado disso, e sabe, quando você fala assim, ah não, isso eu sei e tal, não vou nem anotar. Quando chegou na hora da prova, gente, eu tava tão desesperada que eu não conseguia enxergar, sabe? Eu abri a CLT assim e não conseguia mais lembrar do que era. Eu falei, gente, eu lembrava disso, onde que tá? Não conseguia achar e errei. Então, assim, não faça isso, sabe? Ah, não, isso aqui eu já sei. Porque no dia da prova você não é você. Os professores até falam isso, mas a gente tem que aprender isso, sabe? Então, tudo que você puder anotar, marca com clips. Eu marquei muita coisa com clips de uma forma que eu memorizava, uma forma que eu ia entender. Isso não é proibido, tá? Pelo que eu sei, pelo menos até a minha prova no edital, a única coisa que foi proibida foi aqueles post-it que antes podia, hoje não pode mais. Então, ficou permitido somente o clips mesmo. Mas você pode usar ele pra te ajudar, sabe? Tudo, por exemplo, tudo que envolver isso eu vou marcar dessa cor, que envolver aquilo eu vou marcar daquela cor. Coisas importantes que você acha assim, isso aqui pode cair. Então eu vou marcar tudo de uma cor só. Faça isso, sabe? Isso não é estruturar a peça, tá? Não precisa ficar com medo, não tem nada a ver. Muita gente tem medo, né? Mas isso pode te ajudar, com certeza vai te ajudar muito na hora da prova. Você marcar as coisas antes e com elas memorizadas por cores, assim, na sua cabeça. É igual dirigir realmente, você tem que saber o que você tem que colocar, o que eles querem que você coloque, o que eles não querem. Então a gente tem que fazer da forma deles. E para aprender a fazer da forma deles, eu acho um cursinho essencial. Eu acho que sim, a gente tem que fazer um cursinho. Para a primeira fase, talvez até que não. Mas para a segunda fase, pelo menos para mim, é essencial que a gente faça um cursinho e que a gente treine muito. Para mim foi muito suado, gente, muito mesmo, assim. Eu aprendi tudo do zero, pra falar a verdade, assim, pra fazer exatamente do jeito que eles queriam. É muita coisa pra decorar, muita coisa pra aprender. Mas se você tiver dedicação, assim, se for uma matéria que você gosta, você vai. Eu, pelo menos, gostava, gente, de estudar, assim, e ainda gosto, sinto falta, sabe? É uma coisa que, nossa, eu vou aprender e tal, você fica ansiosa querendo que chegue a prova pra você ir bem, né? Você pensa assim, nossa, eu já tô sabendo isso, tô sabendo aquilo e tal. Pode ser que agora eu consiga tirar, né, a carteirinha da OAB. Então a gente vai animando, sabe? Mas não deixar também isso te afetar muito, isso ser uma coisa muito, como que eu falo, muito importante, assim, claro que é importante, todo mundo quer, né? A gente tá estudando pra isso, a gente faz sacrifícios pra isso, mas não deixar isso ser demais, assim, isso me atrapalhou muito. Eu fui assim, sabe? Pensar, nossa, eu preciso disso, eu mirei naquilo e fui. Isso me ajudou muito porque eu consegui o que eu queria, mas também tem o seu preço, sabe? Eu fiquei muito nervosa, eu desesperei. Assim, coisa que não tinha necessidade, que poderia ter me atrapalhado, sabe? Eu não estudava igual doida, viu? Assim, estudava assim o dia inteiro, gente, de verdade, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, o tempo inteiro, dormia estudando, acordava estudando. Só que sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, assim, eu não estudava, sabe? Eu saía e eu não vou falar que eu, nossa, me matei de estudar. Eu estudei muito, mas eu tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Eu fiz prova da faculdade, apresentei meu TCC e fiz OAB, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, minha cabeça tava a mil. Mas, enfim, eu acho que é isso, sabe? Você não precisa estudar igual doido. Ai, não vou sair final de semana, ai, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Se você puder, mas cada um sabe o jeito que organiza o seu tempo. Eu gostava de sair final de semana.
Então eu estudava tudo que eu tinha pra estudar no meio da semana. Aí uma outra coisa super importante, gente, que eu já ia me esquecendo, com certeza a coisa mais importante da vida é você montar seu cronograma. Até o dia da prova, do dia que você passou até o dia da prova, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você colocar tudo que você tem que fazer. Olha, segunda eu tenho que assistir tal aula, terça tal aula, quarta, quinta, sexta, sábado eu tenho que fazer simulado, domingo isso, segunda que vem aquilo. Estabeleça tudo. Se você não estabelecer tudo que você tem que fazer no dia, você não vai fazer, sabe? Vai passando e quando você for ver, já atropelou tudo, você já tá embolado, tem muita coisa pra trás que você não fez e já tá atrasado e vai te dar um desânimo. Então é muito importante. No meu cursinho eles dão um cronograma que a gente tem que seguir, mas se você fizer um cursinho que não tem, é muito importante você fazer, sabe? O seu próprio cronograma, imprime na internet mesmo, aquelas fichinhas assim com segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado e domingo, se você quiser estar sábado e domingo, e já organiza, sabe? Já coloca lá do primeiro dia até o dia da prova. Você vai ver que rende muito mais e que é muito bom quando você acaba de estudar alguma coisa, você ir lá e riscar, sabe? Parece que a gente vê que o trem tá rendendo, sabe? Que não tá lá só naquela massação, assim, porque é uma coisa muito cansativa. Mas é muito bom, assim, ver que a gente tá progredindo, que a gente tá aprendendo. Quando você começa a aprender a fazer as coisas sozinha, é muito bom, é muito gratificante. Essas foram as minhas dicas, eu espero que eu tenha ajudado vocês, assim, de alguma forma. Eu não sei se eu falei o que vocês queriam ouvir, mas na minha opinião, foi isso que eu fiz, sabe? Eu passei por tudo isso, então é o que eu faria se fosse hoje, assim, eu começando, eu seguiria tudo isso. Então é o que eu tô passando pra vocês. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo que eu respondo pra vocês, tá, gente? E eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal e um super beijo. Tchau!